Imagine descobrir que o vizinho tranquilo, o pai de família, dedicado, o líder da igreja e funcionário exemplar da sua cidade era, na verdade, um dos serial killers mais procurados da América. Por mais de 30 anos, ele conseguiu esconder sua verdadeira identidade. Seu nome era Dennis Rader, mas o mundo o conheceu por três letras que espalharam medo durante décadas: BTK. Biden, Torture, Kill. Amarrar, torturar, matar. Essa é a história completa de um homem que levou uma vida dupla, aterrorizou uma cidade inteira e acreditava ser mais inteligente que todos ao seu redor. Dennis Rader nasceu em 9 de março de 1945, na cidade de Pittsburgh, no estado do Kansas, Estados Unidos. Ele cresceu em uma família considerada comum. Seus pais trabalhavam muito e, segundo relatos, nem sempre tinham tempo para dar atenção aos filhos. Anos depois, Vardy afirmaria que se sentia ignorado durante a infância. Embora tenha tido uma criação aparentemente normal, ele desenvolveu comportamentos perturbadores desde muito jovem. Ele relatou ter fantasias violentas ainda na adolescência e demonstrava fascínio por controle e dominação. Apesar disso, nada indicava que ele se tornaria um dos criminosos mais conhecidos de toda a história americana. Na juventude, Dennis serviu na Força Aérea dos Estados Unidos. Depois retornou ao Kansas, onde construiu uma vida que parecia exemplar. Casou-se com Paula Dietz e teve 2 filhos. Os vizinhos o descreviam como educado, trabalhador e extremamente organizado. Ele participava ativamente da igreja local e chegou a ocupar cargos de liderança religiosa. Durante anos, sua família não fazia ideia do segredo que ele escondia. Para todos ao seu redor, Dennis Rader era apenas um cidadão respeitável. Na década de 1970, uma série de crimes começou a assustar a cidade de Wichita, Kansas. O criminoso não apenas atacava suas vítimas, ele também queria reconhecimento. Desejava que a polícia e a imprensa soubessem de sua existência. Foi ele próprio quem escolheu seu apelido, BTK, um nome criado para representar a forma como gostava de controlar suas vítimas. O apelido rapidamente ganhou notoriedade e passou a ocupar manchetes em todo o país. Entre 1974 e 1991, BTK assassinou 10 pessoas. As vítimas eram homens, mulheres e até crianças. Entre elas estavam Joseph Otero, Julie Otero, Josephine Otero, Joseph Otero Jr., Catherine Bright, Philip Bean, Nancy Fox, Marine Hedge, Vicky Wegley e Dolores Day. Os crimes deixaram marcas profundas na comunidade de Wichita. O medo tomou conta da cidade. Muitas pessoas passaram anos trancando portas, mudando rotinas e vivendo sob constante tensão. Joseph Joey Otero foi uma das primeiras vítimas conhecidas de Dennis Rader, o assassino que mais tarde ficaria conhecido como BTK. Joseph era descrito por familiares e conhecidos como um homem trabalhador, disciplinado e dedicado à família. Após sua carreira militar, passou a trabalhar na área de manutenção de aeronaves e buscava proporcionar uma vida estável para a esposa e os filhos. A família havia se mudado para Wichita pouco tempo antes dos acontecimentos que a tornaria parte de um dos casos criminais mais conhecidos dos Estados Unidos. Em 15 de janeiro de 1974, a residência dos Otero foi o cenário do primeiro crime oficialmente atribuído ao BTK. Joseph, sua esposa Julie e 2 de seus filhos, Joseph Otero Jr.
Josefina Otero perdera a vida nesse ataque. O caso chocou a cidade de Wichita e marcou o início da série de crimes que seria associada ao BTK ao longo das décadas seguintes. Hoje, Joseph Otero é lembrado não apenas como uma vítima de um serial killer, mas como um veterano militar, pai de família e cidadão respeitado. Seus familiares sobreviventes, especialmente seu filho Charlie, participaram de documentários e entrevistas ao longo dos anos, ajudando a manter viva a memória das vítimas e destacando o impacto duradouro que crimes dessa natureza causam nas famílias. Julie Otero foi uma das vítimas do primeiro crime atribuído ao BTK e é lembrado por familiares e amigos como uma mãe dedicada e uma pessoa profundamente ligada à sua família. Julie era conhecida por dedicar grande parte do seu tempo aos filhos e à organização do lar. Pessoas próximas a descreviam como uma mulher carinhosa, gentil e comprometida com o bem-estar da família. Ao lado do marido, ela trabalhava para construir uma vida estável para os filhos em Wichita. A família era vista pelos vizinhos como tranquila e unida. Em 15 de janeiro de 1974, Julie tornou-se uma das primeiras vítimas da série de crimes que mais tarde seriam ligados a Dennis Rader. O caso ganhou enorme repercussão e marcou o início de uma investigação que duraria décadas. A perda de Julie, de seu marido, Joseph, e de 2 de seus filhos causou profundo impacto na comunidade local e deixou marcas permanentes nos familiares sobreviventes. Ao longo dos anos, familiares das vítimas do BTK têm ressaltado a importância de lembrar quem eram essas pessoas antes de serem associadas a um caso criminal. Julie Otero é lembrada como mãe, esposa e membro querido de sua comunidade. Sua história continua sendo mencionada em documentários, livros e reportagens sobre o caso, não apenas como parte da investigação, mas como uma forma de preservar a memória de uma mulher cuja vida teve significado muito além da tragédia que a tornou conhecida. Josephine Josie Otero nasceu em 1962 e tinha apenas 11 anos quando sua vida foi interrompida em 15 de janeiro de 1974. Ela era filha de Joseph Otero e Julie Otero, e irmã de outros 4 filhos do casal. Por causa de sua idade, há poucas informações públicas detalhadas sobre sua personalidade e rotina. O que se sabe é que Josephine era uma criança comum que frequentava a escola, vivia com a família em Wichita, Kansas, e fazia parte de um lar descrito por conhecidos como unido e trabalhador. Familiares sobreviventes costumam destacar que antes de ser associada a um caso criminal famoso, Josephine era simplesmente uma menina com sonhos, amizades e uma vida inteira pela frente. A morte de Josephine teve enorme repercussão e permanece como um dos aspectos mais dolorosos do caso BTK, especialmente devido à sua idade. Hoje, quando o caso BTK é estudado em documentários, livros e reportagens, muitos familiares e pesquisadores enfatizam a importância de lembrar Josephine como uma pessoa e não apenas como uma vítima. Sua história representa o impacto humano por trás de grandes casos criminais. Uma criança cuja vida foi interrompida precocemente e cuja memória continua sendo preservada por familiares, historiadores e pela comunidade, que jamais esqueceu aquela tragédia. Joseph Otero era o filho mais novo de Joseph Otero e Julie Otero. Ele nasceu em 1964 e tinha apenas 9 anos de idade quando sua vida foi interrompida em 15 de janeiro de 1974. Por ser muito jovem, existem poucas informações públicas sobre sua personalidade e rotina.
O que se sabe é que vivia com os irmãos e os pais em Wichita, no estado do Kansas, e fazia parte de uma família considerada tranquila e trabalhadora. Como qualquer criança de sua idade, Joseph tinha toda uma vida pela frente, cercado pelos irmãos e pelos planos da família para o futuro. Familiares sobreviventes e pesquisadores do caso frequentemente ressaltam a importância de lembrar Joseph Jr. como uma criança e não apenas como parte de uma estatística criminal. Sua história representa uma das maiores tragédias associadas ao caso BTK. A perda de uma vida ainda no começo, interrompendo sonhos, experiências e oportunidades que nunca puderam acontecer. Catherine Bright foi a segunda vítima conhecida de Dennis Rader, o homem que mais tarde ficaria conhecido como BTK. Sua história é uma das mais marcantes do caso, porque seu irmão sobreviveu ao ataque e ajudou os investigadores a compreender melhor o criminoso. Catherine era uma jovem universitária de 21 anos que vivia em Wichita. Familiares e amigos a descreviam como uma pessoa alegre e com muitos planos para o futuro. Ela estava no início da vida adulta, estudando e construindo seus objetivos pessoais, sem imaginar que se tornaria parte de um dos casos criminais mais conhecidos dos Estados Unidos. Em 4 de abril de 1974, Catherine e seu irmão Kevin retornaram para casa e encontraram um invasor que havia preparado uma emboscada. Kevin conseguiu sobreviver ao ataque e, mais tarde, forneceu informações importantes às autoridades. Seu relato ajudou os investigadores a compreender melhor o comportamento e a aparência do agressor, tornando-se uma das primeiras descrições relevantes ligadas ao BTK. Familiares sobreviventes e pesquisadores do caso frequentemente ressaltam a importância de lembrar Joseph Jr. como uma criança e não apenas como parte de uma estatística criminal. Sua história representa uma das maiores tragédias associadas ao caso BTK. A perda de uma vida ainda no começo, interrompendo sonhos, experiências e oportunidades que nunca puderam acontecer. O caso de Catherine foi fundamental para que a polícia começasse a identificar padrões no crime. Os investigadores perceberam características recorrentes no modo de agir do criminoso, como o planejamento prévio, a vigilância das vítimas e a necessidade de exercer controle sobre a situação. Essas observações seriam importantes nas décadas seguintes, quando o perfil do BTK começou a ser desenvolvido. Hoje, Catherine Bright é lembrada não apenas como uma vítima do BTK, mas como uma jovem que teve seus sonhos interrompidos precocemente. Seu irmão Kevin continuou participando de entrevistas e homenagens ao longo dos anos, ajudando a manter viva a memória das vítimas e a conscientizar sobre os impactos duradouros da violência nas famílias sobreviventes. Shirley Ruth Vian foi uma das vítimas de Dennis Rader. O seu caso é frequentemente citado por investigadores e documentaristas como um dos mais impactantes da série dos crimes cometidos pelo BTK. Shirley era uma jovem mãe que dedicava sua vida aos filhos e à família. Pessoas que a conheciam a descreviam como uma mulher carinhosa e responsável, focada em criar seus filhos e construir uma vida tranquila em Wichita. Ela não tinha qualquer ligação com atividades criminosas ou situações de riscos conhecidas. Era uma cidadã comum que acabou cruzando o caminho de um dos criminosos mais perigosos. O assassinato de Shirley ocorreu em março de 1977 e tornou-se o quarto homicídio confirmado atribuído ao BTK. O caso chamou atenção porque demonstrou novamente o padrão de planejamento e controle que caracterizava Dennis Rader. Investigadores observaram que o criminoso estudava previamente suas vítimas, analisava suas rotinas e escolhia cuidadosamente o momento de agir.
Esses elementos ajudaram a polícia a compreender melhor o perfil comportamental do BTK, embora sua identidade permanecesse desconhecida por muitos anos. O caso de Schiller contribuiu para que especialistas percebessem que o criminoso alternava períodos de aparente desaparecimento com ataques planejados de forma meticulosa. Essas observações foram fundamentais para o desenvolvimento do perfil psicológico utilizado durante a investigação, que se estenderia por décadas. Atualmente, Schiller é lembrada como uma mãe, filha e membro querido da sua comunidade. Sua história aparece em documentários como BTK, Confession of a Serial Killer e Catching Killers, que buscam destacar não apenas o criminoso, mas também as vidas das pessoas afetadas por seus atos. Nancy Fox foi uma das vítimas mais conhecidas de Dennis Rader. Seu caso ganhou grande repercussão porque marcou um momento importante na construção da identidade criminosa do BTK e na forma como ele buscava a atenção da mídia e das autoridades. Nancy era uma jovem trabalhadora que levava uma vida independente em Wichita. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa gentil, responsável e com planos para o futuro. Ela vivia sozinha e mantinha uma rotina comum, sem qualquer ligação com atividades que a colocassem em evidência pública. Em dezembro de 1977, Nancy tornou-se uma das vítimas do BTK. Após o crime, Dennis Rader entrou em contato com as autoridades e com a imprensa para reivindicar a autoria, demonstrando mais uma vez sua necessidade de reconhecimento. Esse comportamento ajudou investigadores a compreender melhor o perfil psicológico do criminoso, que não buscava apenas cometer o crime, mas também alimentar sua própria notoriedade. O caso de Nancy Fox é frequentemente citado porque foi um dos episódios que reforçaram a ligação entre diversos crimes ocorridos em Wichita. As comunicações enviadas por Rader após o assassinato permitiram que os investigadores identificassem padrões e consolidassem a ideia de que estavam lidando com um único agressor em série. Décadas depois, essas mensagens continuariam sendo peças importantes na compreensão do comportamento de BTK. Hoje, Nancy Fox é lembrada como uma jovem que teve sua vida interrompida de forma trágica. Sua história aparece em diversos documentários, livros e produções sobre o caso BTK, mas familiares das vítimas e pesquisadores frequentemente ressaltam que ela era muito mais do que um nome em uma investigação criminal. Marine Edley foi uma das vítimas de Dennis Rader. O seu caso marcou o retorno do BTK após um longo período sem assassinatos conhecidos. Marine era uma mulher independente, conhecida por amigos e familiares como uma pessoa gentil, sociável e muito querida por quem convivia com ela. Ela havia construído sua vida em Wichita e era considerada uma cidadã respeitada na comunidade. Pessoas próximas a descreviam como alguém calorosa e sempre disposta a ajudar os outros. Um detalhe que tornou seu caso especialmente marcante foi o fato de que Marine e Dennis Rader frequentavam a mesma igreja e já haviam se encontrado em evento comunitário. Não há evidências de que ela soubesse quem ele realmente era, mas investigações posteriores mostraram que Rader observava cuidadosamente as pessoas que escolhia como alvo. Após vários anos sem crimes conhecidos, o caso de Marine chamou a atenção por demonstrar que o BTK continuava ativo. O assassinato ocorreu em 1985, quase 8 anos após a morte de Nancy Fox, levando investigadores a acreditar que o criminoso poderia ter retornado depois de um longo período de silêncio. Esse intervalo contribuiu para a dificuldade de identificá-lo, já que muitos acreditavam que ele havia parado de agir definitivamente. Investigadores observaram que, mesmo após anos sem cometer crimes conhecidos,
Ryder mantinha os mesmos padrões de planejamento, vigilância e necessidade de controle que haviam caracterizado seus ataques anteriores. Esses elementos ajudaram especialistas a traçar um perfil psicológico mais preciso do criminoso. Hoje, Marine é lembrada como uma mulher que tinha amigos, família e uma vida construída ao longo de décadas. Marine permanece como uma das vítimas cuja memória continua sendo homenageada por aqueles que se recusaram a permitir que ela seja lembrada apenas pelo crime que a tornou conhecida. Vicky era conhecida por sua dedicação à família, à comunidade e à igreja. Amigos e familiares a descreviam como uma mulher gentil, acolhedora e muito envolvida com a criação dos filhos. Ela também era pianista e participava ativamente de atividades religiosas e comunitárias em Wichita. Em setembro de 1986, Vicky tornou-se uma das vítimas do BTK. Na época, os investigadores não conseguiram relacionar imediatamente o caso aos demais. Durante muitos anos, o assassinato permaneceu cercado de dúvidas e o caso de Vicky acabou se tornando uma peça crucial para a investigação. Quando Dennis Rader voltou a se comunicar com a imprensa em 2004, ele enviou materiais ligados ao crime, acreditando que continuaria controlando a narrativa. No entanto, essas ações forneceram pistas importantes para os investigadores. Além disso, evidências biológicas preservadas desde 1986 permitiram que a polícia confirmasse a ligação entre Ryder e o assassinato, contribuindo para sua prisão em 2005. Hoje, Vicky é lembrada como uma esposa, mãe, musicista e membro ativo da sua comunidade. Sua história também é frequentemente citada como exemplo da importância da preservação de evidências em investigações criminais. Sem o trabalho cuidadoso dos peritos e investigadores ao longo dos anos, a ligação definitiva entre seu caso e BTK talvez nunca tivesse sido comprovada. Dolores Davis foi a última vítima confirmada de Dennis Rader. Sua morte em 1991 marcou o encerramento da sequência de crimes atribuídos ao BTK, que aterrorizou a região de Wichita por quase 20 anos. Dolores era descrita por familiares e amigos como uma mulher tranquila, independente e muito querida pela comunidade local. Após perder o marido, continuou vivendo em sua casa em Park City, uma pequena cidade próxima a Wichita. Ela mantinha uma rotina simples e era conhecida por sua gentileza e forte ligação com familiares e vizinhos. Em janeiro de 1991, Dolores se tornou a 10ª e última vítima confirmada do BTK. Seu desaparecimento mobilizou autoridades e moradores da região. Na época, ninguém imaginava que aquele seria o último homicídio conhecido cometido por Dennis Rader. Depois desse caso, o BTK desapareceria completamente do radar das autoridades durante mais de uma década, levando muitos investigadores a acreditar que ele havia morrido, mudado de cidade ou simplesmente interrompido suas atividades criminosas. Embora o crime permanecesse sem solução por muitos anos, ele acabou se tornando uma peça importante quando Dennis Rader foi preso em 2005. Durante sua confissão, Ryder admitiu a autoria do assassinato de Dolores, encerrando definitivamente décadas de dúvidas sobre o caso. A confirmação também permitiu que familiares obtivessem respostas que haviam buscado durante anos. Hoje, Dolores é lembrada como uma mulher cuja vida foi muito maior do que o crime que a tornou conhecida nacionalmente. As vítimas não devem ser reduzidas a números em uma lista de crimes. Cada uma delas tinha uma história, uma família, sonhos e pessoas que sentiram profundamente sua ausência. A história de Dolores representa o capítulo final dos crimes do BTK, mas também serve como um lembrete de que, por trás de um dos casos criminais mais famosos dos Estados Unidos, existiam vidas reais que merecem ser lembradas.
O que diferenciava BTK de outros assassinos era sua necessidade extrema de atenção. Ele não se contentava apenas em cometer os crimes, queria ser reconhecido por eles. Enviava cartas para jornais e para a polícia. Nas mensagens, descrevia a si mesmo como um criminoso especial. Em vários momentos, parecia enxergar sua própria vida como se fosse o protagonista de uma história. Especialistas apontam que esse comportamento demonstrava fortes traços narcisistas. Ele gostava de controlar não apenas suas vítimas, mas também a narrativa dos crimes. Queria decidir como seria visto pelo público. Em sua mente, era alguém importante. Em busca por notoriedade, acabaria sendo justamente sua ruína. Durante décadas, a polícia tentou descobrir quem era BTK. Muitas pistas surgiram, diversos suspeitos foram investigados, mas o criminoso parecia ter desaparecido. Por anos, não houve novas comunicações. Muitos acreditaram que ele tivesse morto ou preso por outros crimes, mas estavam errados. Dennis Riley continuava vivendo normalmente. Trabalhava, frequentava a igreja, participava de reuniões comunitárias e convivia com a família. Tudo enquanto escondia um dos segredos mais chocantes da história criminal americana. Em 2004, BTK voltou a entrar em contato com a mídia. Ele queria recuperar a atenção que havia perdido. A polícia aproveitou a oportunidade. Durante uma troca de mensagens, os investigadores fizeram uma pergunta simples: se ele enviasse um disquete, seria possível rastreá-lo? BTK acreditou que não. Confiou na resposta recebida, mas era uma armadilha. Quando o disquete chegou às mãos dos investigadores, os metadados revelaram informações cruciais. O nome associado ao arquivo apontava para Dennis Riley. A polícia então começou a conectar as evidências. Em pouco tempo, o principal suspeito estava identificado. Em fevereiro de 2005, Dennis Riley foi preso. A notícia chocou os moradores de Uchica. Ninguém conseguia acreditar. O homem que parecia tão comum era o assassino procurado havia mais de 3 décadas. Sua esposa pediu o divórcio pouco depois da prisão. Seus filhos também enfrentaram enorme exposição pública. A vida da família mudou para sempre. Durante o julgamento, Dennis Riley demonstrou um comportamento que muitos consideram perturbador. Ele descreveu seus crimes de maneira fria e sem demonstrar emoção compatível com o sofrimento causado. Parecia mais interessado em falar sobre si mesmo do que sobre as vítimas. Em 2005, recebeu 10 sentenças de prisão perpétua. Como o Kansas não possuía a pena de morte para aqueles crimes, essa foi a punição máxima possível. Ele permanece preso até hoje. O caso BTK continua sendo estudado por criminólogos, psicólogos e investigadores. Sua história mostra como algumas pessoas conseguem construir uma aparência completamente diferente daquilo que realmente são. Também demonstra os perigos da busca obsessiva por controle, poder e reconhecimento. Mas, acima de tudo, o caso não é apenas sobre um criminoso. É sobre as vidas interrompidas, sobre famílias destruídas e sobre uma comunidade inteira que passou décadas convivendo com o medo. Dennis Riley acreditava que seria lembrado como um gênio do crime, mas a história o registrou de outra forma, como um homem que viveu uma mentira durante décadas e que no fim foi derrotado justamente pelo próprio ego, porque foi sua necessidade de atenção que o trouxe de volta aos holofotes. E foi essa mesma necessidade que levou à sua queda. Os investigadores mais conhecidos ligados ao caso BTK foram Ken Lauderdale,
foi o principal investigador do caso e líder da força-tarefa BTK. Trabalhou durante décadas tentando identificar o assassino e teve papel fundamental na estratégia que levou Dennis Rader a cometer o erro do disquete, que resultou em sua captura. Ken era conhecido pela calma, persistência e profundo conhecimento do caso. Após a prisão de Ryder, muitos jornalistas passaram a chamá-lo de Dick Tracy de Oshita, em referência ao famoso detetive dos quadrinhos, Paul Dodson. Capitão da polícia de Ushita durante parte da investigação, participou das estratégias da força-tarefa e foi uma das vozes políticas do caso durante os anos em que o BTK permanecia sem identificação. BTK Task Force. Embora Ken seja o nome mais lembrado, o caso foi solucionado por uma grande equipe formada por policiais da polícia de Ushita, agentes do FBI, especialistas em comportamento criminal e peritos forenses. A força-tarefa analisou milhares de pistas, coletou centenas de amostras de DNA e recebeu milhares de denúncias ao longo dos anos. Perfiladores do FBI. Especialistas da Unidade de Análise Comportamental do FBI ajudaram a criar o perfil psicológico do BTK e orientaram a estratégia de comunicação utilizada para mantê-lo respondendo às mensagens da polícia. Essa abordagem explorou o ego de Dennis Rader e contribuiu para sua captura. E você, já conhecia a história do BTK? Deixe sua opinião nos comentários e siga para mais casos reais que marcaram a história do crime. Task Force. Embora Ken seja o nome mais lembrado, o caso foi solucionado por uma grande equipe formada por policiais da polícia de Ushita, agentes do FBI. Foi sacanagem, né? Nossa, mas tomou tão ruim. Embora Ken seja o nome mais lembrado, o caso foi solucionado por uma grande equipe formada por policiais da polícia de Ushita, agentes do FBI, especialistas em comportamento criminal e peritos forenses. A força-tarefa analisou milhares de pistas, coletou centenas de amostras de DNA e recebeu milhares de denúncias ao longo dos anos. Perfiladores do FBI. Especialistas da Unidade de Análise Comportamental do FBI ajudaram a criar o perfil psicológico do BTK e orientaram a estratégia de comunicação utilizada para mantê-lo respondendo às mensagens da polícia. Essa abordagem explorou o ego de Dennis Rader e contribuiu para sua captura. Enquanto Dennis Rader acreditava estar manipulando a polícia, o investigador Ken estudava cada movimento do BTK. Após mais de 30 anos de perseguição, seria justamente a vaidade do assassino que daria ao detetive a oportunidade que esperou durante toda a sua carreira.